Olá, criaturinhas! Estou trazendo aqui para vocês o tema problemas com equação de segundo grau. E neste vídeo aqui a gente vai ver o processo para a gente resolver um problema desse tipo. Então, nós vamos seguir uma sequência prática, tá? Primeiro, a gente vai estabelecer a equação ou o sistema de equações que traduz esse problema em linguagem matemática. Depois, a gente vai resolver essa equação ou esse sistema de equação. E por fim, a gente vai interpretar as raízes e verificar se elas são compatíveis ou não com os dados do problema. Ok? Então vamos para o primeiro problema. Determine dois números inteiros consecutivos, tais que a soma de seus inversos sejam 13 sobre 42. Vamos lá, então eu tenho dois números inteiros e consecutivos. Eu vou chamar o primeiro número de x e o segundo número ele tem que ser consecutivo a x. E como é que eu defino isso? Veja, consecutivo é o próximo número, né? O número que vem depois. Então, se eu pegar o número 1, um número consecutivo a 1 é o 2. Se eu pegar o número 5, consecutivo a 5 é o 6. Ou seja, é aquele número mais 1. Então, se o primeiro número é x, o seu consecutivo é x mais 1. Ok? Então, estou definindo aqui os dois números. Segundo, aqui nesse problema, diz que é o inverso, né? A soma de seus inversos. Então, o inverso de um número é 1 sobre aquele número. Então, o inverso aqui do primeiro número vai ser 1 sobre x, já que é a soma mais. O inverso do segundo número, 1 sobre x mais 1. Tudo isso aqui vai ser igual a 13 sobre 42. Então, a soma de dois números inteiros consecutivos está aqui, é igual... De dois números não, a soma do inverso de dois números é igual a 13 sobre 42. Está montado aqui em linguagem matemática. Agora nós vamos resolver isso daqui. Então, como eu tenho denominadores diferentes, eu teria que fazer um MMC. Eu tenho que fazer um MMC. Porém, não existe nenhum número aqui que seja um múltiplo comum de todo mundo, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar todos eles. Vai ser x vezes x mais 1 vezes 42. Organizando isso aqui direitinho, eu vou fazer 42 vezes esse x que está fora. Vai ficar isso aqui, 42x vezes x mais 1. Eu poderia continuar essa multiplicação, mas é mais fácil a gente trabalhar da forma que ele está aqui, certo? Então, se eu fiz um MMC, eu tenho que colocar esse novo denominador aqui embaixo e fazer a transformação dessas duas frações aqui. Também dessa outra a gente vai fazer já já. Então, como é que a gente faz essa transformação? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Em umas palavrinhas mais fáceis, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E essa divisão aqui, como não são realmente só números, né? A gente está numa forma aqui algébrica, vocês têm que tomar muito cuidado. Então, vamos lá. Quando eu for dividir aqui por x, eu vou eliminar um x daqui, né? Então, eu vou eliminar esse x que está do lado do 42, certo? Dividir lá, isso dividido por x, vai sobrar só 42 vezes x mais 1. Mais, que é o sinalzinho daqui. Agora, dividindo esse por x mais 1, eu vou eliminar o x mais 1, Vai ficar 42x. Tudo isso aqui é igual a outra fração, trago o denominador para cá também. E eu vou dividir, Dividindo aqui, eu vou dividir 42 por 42. Vai sobrar x vezes x mais 1. Então, aqui em cima, x vezes x mais 1, vezes aqui o de cima, que é 13. Por que eu não multipliquei os outros dois? Porque os outros dois são 1, né? O numerador é 1, então ia ficar a mesma coisa. Só aqui que a gente vai precisar multiplicar. Ok? Agora, depois que eu já fiz todo o processo de transformação, em uma equação assim, se eu tenho denominadores iguais dos dois lados da igualdade, eu posso eliminar eles. Então, eu vou eliminar esse com esse. A gente vai ficar só com essa parte aqui de cima. Então, ficamos só com a parte de cima. E nós vamos trabalhar nela agora. Vamos lá. Trabalhando nessa parte aqui, vamos começar a fazer as multiplicações. 42 multiplica os dois aqui. Então, 42 vezes x, 42x. Mais, que é o sinalzinho daqui, 42 vezes 1, 42.
mais esse 42 que está aqui, igual. Agora aqui, ó, x vezes x, aliás, eu vou multiplicar logo aqui. 13 vezes x, 13x, eu continuo multiplicando por esses dois. Eu vou fazer passo a passo. Aqui, vou somar 42 mais 42x. Esse 42 que não tem x não pode somar. A gente repete, igual. Faço a multiplicação, ó. 13x vezes x vai dar 13x ao quadrado. 13x vezes 1 dá 13x. E agora eu vou passar todo mundo para o lado esquerdo. Então, ó, 13x ao quadrado muda de lado, fica negativo. Esse aqui não vai mudar de lado, continua positivo. Passo esse mais 13x, fica negativo. Esse 42 não mudou de lado, fica positivo. Tudo isso igual a zero. Vamos resolver essa parte aqui, ó. 84x menos 13x vai dar 71x. Repete o 42 igual a zero. Nós temos aqui uma configuração de equação de segundo grau. Porém, o x ao quadrado é mais interessante que a gente deixe ele positivo. Então, vamos deixar aqui, ó. Multiplicar por menos 1, esse que é negativo. Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, igual a zero. Ok? Agora sim eu tenho uma equação de segundo grau num formatinho que dá para trabalhar. Se é equação de segundo grau, eu tenho que descobrir os coeficientes A, B e C. Então, coeficiente A é o que está do lado do x ao quadrado, 13. Coeficiente B está do lado do x, menos 71. Coeficiente C, menos 42. Ok? E aí eu parto agora para fazer o delta. Vou substituir, ó. B ao quadrado, B é 71. Menos 71, menos 4 vezes A, que é 13, vezes C, que é menos 42. Então, menos 71 ao quadrado dá 5.041, mais essa multiplicação toda aqui. Eu coloquei mais porque, ó, esse menos vezes esse menos aqui vai dar mais. E o resultado dessa multiplicação é 2.184. Somando os dois aqui dá 7.225. Esse é o valor do delta. Vamos agora para a fórmula do x, ó, que é essa daqui. Nós vamos substituir menos b. O nosso b já é negativo, então menos da fórmula e menos do b fica positivo. Fica 71. Raiz de delta, delta 7.225, sobre 2 vezes a, que é 13. Ok? Então, nós ficamos com isso aqui. Continuando aqui, nós temos 71. A raiz de 7.225 é 85. Se você não sabe fazer uma raiz dessa grande, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando, tá? Eu acho que eu vou deixar um encartezinho aqui em cima. 2 vezes 13, 26. E agora a gente vai calcular x uma linha e x duas linhas. Vamos lá, x uma linha. Usando o mais aqui, ó. 71 mais 85 vai dar 156, dividido por 26, dá 6. X duas linhas. Usando o menos agora daqui. 71 menos 85 vai dar menos 14 sobre 26. Essa fração dá para simplificar por 2. Vai dar menos 7 sobre 13. Então é o seguinte, aqui eu tenho que interpretar as raízes. A questão lá, o problema dizia o seguinte, que era a soma, aliás, que eram dois números inteiros consecutivos. Ou seja, essa fração aqui não é um número inteiro, né? Eu vou dividir, vai dar um número racional ou irracional, né? Depende do resultado da divisão. Então, o número inteiro aqui é o 6. Então, o 6 é que é a raiz que a gente vai utilizar. Então, o primeiro número é 6. Se eram números consecutivos, o primeiro é 6, o segundo é 7. Então, esses dois números são 6 e 7. Esse é o resultado do primeiro problema. Vamos para o segundo problema. Duas torneiras enchem um tanque em 6 horas. Sozinha, uma delas gasta 5 horas a mais que a outra. Determine o tempo que cada uma delas leva para encher esse tanque isoladamente. Vamos lá. A primeira torneira, eu vou dizer que ela leva um tempo X. Ok? E a segunda torneira, ela leva 5 horas a mais que a primeira. Então, ela leva X mais 5. Porque eu não sei quanto é que vale X ainda. Então, é isso que a gente vai calcular. Quando tiver um problema assim, que geralmente é com torneiras, tá? E num determinado tempo, nós vamos utilizar uma fração desse tempo. Então, não vou usar as 6 horas, né?
eu vou usar uma fração dessas 6 horas. Eu vou usar 1/6, eu vou usar 1 hora só para a gente começar a calcular, certo? Então, em 1 hora, a primeira torneira, ela enche aí 1/x, ok? Por quê? Porque eu não sei o valor de x ainda e eu estou fazendo a fração de 1 hora, certo? A segunda torneira, ela enche aí uma fração 1/x mais 5. E alguém pode dizer, gente, professor, a segunda não deveria encher menos, porque ela demora mais. Ela enche menos, né? Porque o número aqui de baixo, que é o denominador, quanto maior ele for, menor é o resultado aí da nossa divisão, né? Então, a primeira torneira, em 1 hora, ela enche uma fração de 1/x, e a segunda torneira, em 1 hora, ela enche uma fração de 1/x mais 5. E eu igualo aqui. Pronto, está feita aqui a nossa linguagem matemática já. Como na outra, eu tenho que fazer um MMC, onde eu não tenho aqui múltiplo comum, eu vou apenas multiplicar todo mundo. Vai ficar x vezes x mais 5 vezes 6. Vou multiplicar só pelo de fora também, ó, 6 vezes x, e vai ficar nesse formato. Lembrando que aqui ele ainda está multiplicando esses dois. Eu só vou deixar nesse formato para favorecer a gente. Como esse é o novo denominador, eu trago ele aqui para baixo e eu começo as divisões. Ó. Dividindo por esse x, eu vou eliminar esse x aqui. Então, vai ficar 6 vezes x mais 5. Mas, dividindo por esse aqui, a gente elimina o x mais 5. Fica só 6x. Igual, trago esse denominador para cá. Dividindo pelo 6, eu elimino esse 6 aqui. Como em cima também é 1, a gente vai deixar só x mais 5, ou x vezes x mais 5 aqui em cima. Denominadores iguais nos dois lados da igualdade a gente elimina. Vamos ficar só com a parte de cima. Então, nós ficamos com isso aqui, ó. E começamos as multiplicações. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 5, 30. Mais 6x igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. Vamos organizar. Passa para esse lado negativo. Vou somar 6x mais 6x dá 12x. Passar esse 5x para cá, menos 5x. O 30 não mudou de lado, continua positivo. Tudo isso aqui igual a zero, ok? Então, vou resolver essa soma aqui, ó, 12x menos 5x vai dar 7x, mais 30 igual a zero. Multiplico aqui por menos 1 para aqui ficar positivo. Então, ó, positivo, negativo, negativo, igual a zero. Temos aqui a nossa equação de segundo grau. E a partir dela, a gente vai resolver o restinho do problema. Então, ó, os coeficientes A, B e C. A vai ser 1, B vai ser menos 7, C vai ser menos 30. Trazendo aqui para o delta, nosso B é menos 7, que vai ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 30. Então, menos 7 ao quadrado vai dar 49. E o resultado dessa multiplicação, ó, menos vezes menos aqui vai dar mais, multiplicando dá 120. Então, 49 mais 120 dá 169. Trazemos aqui para a fórmula do x. Menos b, nosso b já tem um menos, então menos da fórmula com menos do b fica positivo, fica 7. O nosso delta é 169. E aqui eu não vou botar 2 vezes 1, porque vai dar 2, né? O a é 1. Continuando, a raiz de 169 é 13. Então, a partir disso aqui, a gente vai fazer, ó, x uma linha e x duas linhas. X uma linha, a gente vai usar o mais aqui da fórmula. Então, 7 mais 13 dividido por 2 vai dar 20, que por 2 é 10. Agora, aqui embaixo, vamos usar o menos. 7 menos 13 dividido por 2 é igual a menos 6 dividido por 2 é menos 3. Como o nosso problema ele fala de tempo, não existe uma medida de tempo negativa, né? Então, para medir tempo, a gente mede positivo, né? As horas são números positivos, números naturais, ok? Ou números inteiros. Aliás, naturais mesmo. Então, ó, a primeira torneira, ela leva aí 10 horas para encher esse tanque. A segunda torneira, ela leva 5 horas a mais que a primeira, né? Pelo problema. Então, ela leva 15. Então, o resultado desse nosso problema, ó, a primeira torneira enche o tanque em 10 horas e a segunda torneira enche em
15. Está resolvido aí esse nosso problema. Vamos para o terceiro e último desse vídeo. Num jantar de confraternização, seria distribuído em partes iguais um prêmio de 24.000 entre os convidados. Como faltaram 5 pessoas, cada um dos presentes recebeu um acréscimo de R$ 400 no seu prêmio. Quantos foram os presentes nesse jantar? Primeiro, eu tenho que fazer um comentário. Como é que a pessoa vai receber um prêmio aí em dinheiro e ainda falta, bicho? Essas 5 pessoas que faltaram, meu Deus do céu, faltava nada para ganhar esse dinheiro. Vamos lá. Então, nós temos aqui as pessoas que participariam, que a gente não sabe quanto é. Então, a gente vai chamar de X. E nós temos as pessoas presentes no jantar, que é o quê? É as pessoas que participariam menos as que faltaram. Então, é X menos 5. Ok? Então, essas são as pessoas presentes. O prêmio, que era de 24.000, ia ser dividido pelas pessoas que participariam. Então, seria 24.000 dividido por X, que a gente não sabe quanto é. Como faltaram as pessoas, esse prêmio foi dividido por X menos 5. Ok? E aqui eu tenho que estabelecer uma igualdade. Vejam só. O valor 24.000 dividido por X menos 5, ele vai ser igual a o valor 24.000 dividido pelas X pessoas que participariam, mais R$ 400. Por quê? Vejam só. O valor já estava dividido pelas X pessoas, né? Já estava dividido. E como faltaram 5, cada um recebeu R$ 400, o que vai ser igual a o prêmio dividido pela quantidade de pessoas menos as 5 que faltaram, certo? Então, essa é a igualdade aqui que a gente estabelece. Como a gente pode perceber aqui que os denominadores, eles são múltiplos aí, comuns de alguns números, a gente pode simplificar essa nossa equação para ficar mais fácil. Então, a gente vai simplificar aí por 400. Então, ó, 24.000 dividido por 400 dá 60. A gente vai simplificar só a parte de cima, tá? Esse aqui ele não tem denominador, mas a gente sabe que sempre vai haver um 1 aqui embaixo. Então, 400 dividido por 400 vai dar 1. Igual a... Esse aqui a gente já dividiu, vai dar 60. Ok? Então, nossa equação ela ficou mais simplesinha da gente trabalhar. Continuando. Aqui a gente vai fazer o MMC. De novo, eu não tenho múltiplos assim em comum. Então, eu vou fazer ó, x vezes x menos 5. Né? Já que aqui tem 1, eu não vou colocar o 1. Trazendo esse novo denominador aqui para cá, só a gente dividir. Ó, esse x elimina com esse, vai ficar o 60 de cima vezes x menos 5. Lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, tá aqui. Ó. Agora, como aqui não tem ninguém, eu vou dividir por 1 e multiplicar por 1. Vai ficar igual. Ó, x vezes x menos 5. Igual. Aqui eu trago o denominador e eu vou dividir. Ó, eliminar x menos 5 com x menos 5, sobra x, que vai multiplicar o número que está em cima. Então, é 60 vezes x. Denominadores iguais dos dois lados da igualdade, a gente elimina. Então, já eliminei e aqui mesmo eu vou fazer as minhas multiplicações. Ó. 60 vezes x, 60x. 60 vezes menos 5, menos 300. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Igual 60 vezes x, 60x. Ok? Vou organizar. Ó, trazer esse x ao quadrado para o começo. Trazer esse menos 5x para cá. Esse menos 300 aqui no cantinho. Tem esse 60 que eu deveria colocar aqui, mas vocês vão entender agora. Ó. Quando eu trouxer esse 60x ao quadrado para esse lado, ele fica negativo. Igual a zero. E aí eu elimino eles dois, né? Nossa equação ficou isso aqui, ó. Pronto, essa é a nossa equação de segundo grau que a gente vai resolver. Então, vamos descobrir as raízes. O A não tem ninguém, é 1. O B, menos 5. O C, menos 300. Calculando o nosso delta, B é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 300. Delta vai ser ó, menos 5 ao quadrado, 25. O resultado dessa multiplicação aqui vai dar mais 1.200. Somando os dois, 1.225. Vamos trazer aqui para a fórmula do x. As informações estão aqui do lado.
Então, menos b. B já é negativo, então menos da fórmula, menos do b, positivo. Delta, 1225. O a é 1, então ficou 2 mesmo aqui. Então, a raiz de 1225 é 35. Lembrando, se você não sabe fazer raiz grande, tem um vídeo aí explicando. Então, ó, x uma linha e x duas linhas. X uma linha a gente vai usar o mais. 5 mais 35 dá 40, que por 2 é 20. X duas linhas a gente usa o menos. Então, 5 menos 35 vai dar menos 30 dividido por 2, que é menos 15. Então, como a gente está falando de pessoas, eu também não posso contar pessoas com um número negativo. Só posso contar pessoas com um número positivo. Mais precisamente o número natural, que é um número de contagem, né? Não existe, por exemplo, uma pessoa e meia. Não existe, a gente não tem como contar assim, ok? Então, as pessoas que participariam, que é o X que a gente estava procurando, eram 20 pessoas. Essas pessoas que participariam. Porém, faltaram 5, né? Então, as pessoas presentes aí nesse evento eram 15 pessoas. Então, nesse jantar estavam presentes 15 pessoas. Bom, é isso esse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Se você não é meu aluno, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, se inscreve no canal, confere os outros vídeos de matemática, tem algumas playlists aí dependendo da turma que você faz. Esse vídeo mesmo aqui, ele se encaixa em várias turmas diferentes, né? Porque é um assunto que vem repetindo. E é isso aí. Até a próxima.